Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da bissetriz de um triângulo. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida, ou seja, dois ângulos congruentes, certo? Agora, observe esses dois exemplos que temos aqui. Esse primeiro aqui, que é o triângulo aqui, ABC. Observe esse segmento de reta que temos aqui, que é o segmento de reta AS. Observe que esse segmento de reta AS, ele está dividindo esse ângulo A aqui em dois ângulos de mesma medida, ou seja, dois ângulos congruentes. E observe que utilizamos aqui um risquinho para dizer que esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse. Ou seja, observe que AS, certo? Esse segmento de reta AS divide esse ângulo A em dois ângulos de mesma medida, ou seja, dois ângulos congruentes. Agora observe que esse ângulo aqui, esse primeiro que temos, é o ângulo BAS. Observe que o ângulo BAS é congruente, certo, ao ângulo aqui, CAS. Ou seja, esses dois ângulos aqui possuem medidas iguais, logo são congruentes. Observe mais uma vez que BAS tem a mesma medida que CAS. Observe que BAS é congruente com CAS. Ou seja, esse ângulo aqui possui a mesma medida que esse. E observe que esse segmento de reta aqui, AS, é a bissetriz relativa ao ângulo A do nosso triângulo, certo? Agora vamos ver esse outro exemplo que temos aqui. Observe o triângulo que temos aqui, que é o triângulo ABC. Agora observe esse segmento de reta que temos aqui, que é o segmento de reta CS. Observe que esse segmento de reta aqui, ele está dividindo esse ângulo C aqui em dois ângulos de mesma medida, que são esse aqui e esse. Observe que aqui utilizamos um risquinho para dizer que esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse, certo? Observe mais uma vez que esse segmento de reta aqui, CS ou SC, certo? Ele está dividindo esse ângulo C aqui em dois ângulos de mesma medida, ou seja, dois ângulos congruentes. Agora observe o seguinte, que esse primeiro ângulo aqui, é o ângulo BCS. E observe, esse segundo ângulo aqui é o ângulo SCA. Então observe que BCS, ou seja, esse ângulo aqui, é congruente com esse ângulo aqui, que é o ângulo SCA. Ou seja, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse aqui, certo? Observe que esse ângulo tem a mesma medida que esse, ou seja, eles são congruentes. E observe que esse segmento aqui, que é o segmento CS, ele é a bissetriz relativa ao ângulo C do nosso triângulo, certo? Agora vamos pensar no seguinte, todo triângulo possui três bissetrizes que se encontram em um único ponto, denominado incentro. Então observe que o incentro é o ponto de encontro das três bissetrizes de um triângulo. Agora observe esse exemplo aqui. Nesse exemplo, vamos localizar o incentro, ou seja, o ponto de encontro das três bissetrizes desse triângulo que temos aqui, que é o triângulo ABC. Agora observe o seguinte, que de início vamos observar aqui, esse segmento aqui, que é o segmento AS. Observe que esse segmento AS, ele divide esse ângulo A em dois ângulos de mesma medida.
Observe que aqui indicamos com 2 risquinhos. Esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse. Indicamos aqui com 2 risquinhos. Agora observe que esse segmento AS, ele divide esse ângulo A em 2 ângulos de mesma medida, ou seja, 2 ângulos congruentes. Assim, dizemos que AS é a bissetriz relativa ao ângulo A do nosso triângulo, certo? Agora vamos pensar no seguinte, vamos observar agora esse outro segmento aqui, que temos, que é o segmento BS'. Observe que esse segmento aqui, BS', divide esse ângulo B em 2 ângulos de mesma medida, ou seja, 2 ângulos congruentes. Observe que indicamos aqui com um risquinho. Observe que esse risquinho aqui está indicando que esse ângulo tem a mesma medida que esse aqui. Então, observe mais uma vez que BS' divide o ângulo B em 2 ângulos de mesma medida, ou seja, 2 ângulos congruentes. Assim, dizemos que BS' é a bissetriz relativa ao ângulo B do nosso triângulo, ok? Agora vamos prestar atenção nesse outro segmento aqui, que é o segmento CS'. Observe que CS' divide o ângulo C aqui do nosso triângulo em 2 ângulos de mesma medida, ou seja, 2 ângulos congruentes. Observe que aqui utilizamos 3 risquinhos aqui para indicar que esse ângulo tem a mesma medida que esse. Observe mais uma vez que CS' divide o ângulo C aqui do nosso triângulo em 2 ângulos de mesma medida, ou seja, 2 ângulos congruentes. Assim, dizemos que CS' é a bissetriz relativa ao ângulo C do nosso triângulo. Observe que aqui tá todas as informações. AS é a bissetriz relativa ao ângulo A do nosso triângulo. BS' é a bissetriz relativa ao ângulo B do nosso triângulo. E observe que CS' é a bissetriz relativa ao ângulo C do nosso triângulo. Agora observe o seguinte, que as 3 bissetrizes, elas se encontram nesse ponto aqui, que chamamos de ponto I. Observe que esse ponto I aqui vai ser justamente o incentro, ou seja, é o ponto de encontro das bissetrizes do nosso triângulo aqui, que é o triângulo ABC. Então observe mais uma vez que esse ponto I aqui vai ser o incentro, ou seja, é o ponto de encontro das 3 bissetrizes do nosso triângulo. E assim finalizamos nossa aula.